Bom, gente, como a gente coordena, eu coordeno com o maior carinho do mundo esse fórum. E tudo tem um porquê na minha cabeça, que no final eu vou explicar o porquê que é assim, porque uma foi a primeira, porque a outra foi a segunda, porque a outra foi a terceira, porque a outra foi a quarta, porque foram esses assuntos abordados. Espero que vocês gostem, que seja muito bom, que na minha cabeça o porquê está todo aqui. Eu acho que eu atrasei hoje, até que eu falo, o que será que Deus está querendo de mim hoje? Ainda falei para a Júnia que estava comigo em prantos por dentro. Por fora estava muito correta, por causa da gente estar atrasado. Eu falei, calma, depois a gente fica sabendo o porquê. Então, a primeira palestrante hoje vai ser a Júnia Rodrigues de Alencar. Ela é da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola, e ela é doutora em economia. O currículo dela é enorme, mas eu peguei só os principais, porque senão a gente ficava lendo o currículo o dia inteiro, né? Ela é doutora em economia, mestre em administração de empresas, graduada em ciências econômicas, economista e pesquisadora da Embrapa, ex-professora da UNB, em Brasília, ex-conselheira do Corecon do Distrito Federal. Tem mais outro tanto de coisa que depois no site vai constar o currículo inteiro. E o título da palestra dela é... Cadê, Júnia? Está aqui. O papel da mulher no agronegócio brasileiro e como ela tem feito a diferença. Ai, que satisfação. Engraçado, né? Eu digo, essa semana eu estou concluindo um ciclo na minha vida. Muito importante. E foi um pouco difícil. E aqui eu tinha a maior vontade de conhecer o Corecon de São Paulo. Fiquei, inclusive, muito amarrada no Corecon de Brasília, mesmo já trabalhando na Embrapa de Campinas, porque eu não queria me desvincular da Mônica nem da Cristina. Sabe? As três juntas eram uma panelinha que saía de tudo lá em Brasília. Muito gostoso. E foi um período ímpar na minha vida. Foi um período, inclusive, que eu tive o privilégio de fazer uma sinergia muito gostosa com a Universidade Católica de Brasília e o Conselho de Economia, incentivando os economistas. E naquele período que eu dava aula à noite como segundo emprego, foi o período assim mais gratificante da minha vida, o período que eu dei aula. Agora posso retomar. Bem, o papel da mulher no agronegócio brasileiro e como ela tem feito a diferença. Naquelas primeiras aulas de economia, no primeiro dia, às vezes eu achava difícil, eu quero entrar bem na área econômica mesmo, quando dizia assim, o tripé da economia, necessidades básicas, né? Recursos escassos e técnica de produção, que a gente dá no primeiro dia, mas aquilo na prática não é tão fácil. E eu vim trabalhar numa empresa, como transformar os recursos naturais em negócio, em produtividade, e o papel que tem em termos de alimentar a população. Eu dividi mais ou menos assim. Primeiro eu quero fazer um cenário da agricultura. Depois eu entro no papel das mulheres, de algumas mulheres que contribuíram para esse crescimento. E eu encerro com alguns dados estatísticos. Eu tive colaboração de várias pessoas, inclusive de diretores da Embrapa, de pessoas da área estratégica, para poder montar essa palestra. A tendência do mundo atual, nós temos a competição acirrada, a preservação ambiental,
as pressões sociais e a segurança alimentar. Esse está dentro do questão a globalização. Temos quais são os cenários futuros da agricultura? A prospecção de crescimento populacional até 2050. E isso são coisas que nós, da área econômica, temos que estar atenta diariamente. A população mundial atual é de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Em 2050, estima-se que o mundo terá 9 bilhões de habitantes. Em 2050, a produção agrícola precisará crescer globalmente 70% e quase 100% nos países em desenvolvimento para alimentar a crescente população, dados da FAO de 2009. O crescimento populacional e o aumento da expectativa de vida e do poder de compra demandarão mais água, mais energia, mais alimentos e mais fibra. O cenário de mudanças climáticas pode limitar essa produção. Então, o futuro é agora. Quais as megas tendências que nós temos? Nós temos ainda as exigências diferentes, cada vez mais, tanto do produtor, do consumidor e de tecnologia e de novos sistemas alimentares. O que é que o produtor quer, dentro do ponto de vista? Mais segurança no sistema de produção, melhor gerenciamento do risco na atividade, novos indicadores de sustentabilidade. Consumidor mais exigente e consciente, ele quer sustentabilidade. Alimentação mais saudável, pobreza de desnutrição comprometendo o acesso a alimentos saudáveis, desafio da inclusão. As tecnologias de novos sistemas alimentares, revolucionando o atendimento às necessidades e expectativas latentes da sociedade. A inteligência artificial influenciando padrões de varejo e nutrição, acelerando a mudança. Eu, inclusive, trabalho num centro de informática para a agricultura, onde a maioria dos pesquisadores são todos formados na área de inteligência artificial. E hoje não é mais a força da mulher nem do homem. Agora a famosa agricultura 4.0, 5.0. Toda baseada na conectividade da agricultura digital. E aqui nós temos o que tem acontecido no Brasil, da área, em hectare, a produção de grãos, de arroz, milho, feijão, soja e trigo. O que tem acontecido de 1975 a 2018. São os últimos dados mais atualizados que nós temos. A linha vermelha é o crescimento da área e a linha azul é o crescimento da produção. Onde a área cresceu 101% de 75 até 2018, a produção cresceu 475% e a produtividade 105%. A carne, a produção da carne no Brasil do mesmo período, 1975 a 2018. A carne bovina cresceu no período 300%, a suína 400% e a carne de frango 2.451% nesse período. E o que aconteceu com a evolução do preço da cesta básica? Ela teve uma variação negativa de 50% durante o mesmo período, por causa do avanço tecnológico. Além da oferta que nós temos de abastecer o mercado local, tem mais reservas monetárias, tem mais exportações, os estoques e abastecendo as indústrias, as agroindústrias. E qual a contribuição para a balança comercial? O saldo da balança comercial do agronegócio em bilhões de dólares. Então, vocês podem ver
por esse gráfico. E esse trabalho é todo até 2018. As exportações agrícolas por principais produtos. O que nós podemos ver que a soja em grão, carne e celulose, só esses três, olha o quanto que ele bate na produção brasileira. Farelo de soja, açúcar, cereais, café e demais, aonde nós estamos como os primeiros do mundo. Então, o que nós temos no desempenho do agronegócio? 42,4% das exportações brasileiras, 21% do produto interno bruto, 30% dos empregos gerados e um saldo da balança comercial de 87 bilhões de dólares e 101 bilhões de dólares de exportações. Então, e a força da mulher nesse contexto? Somente a agricultura familiar, 36% dos empreendimentos são liderados por mulheres. Então, para eu entrar na questão, tem que saber qual é esse cenário, como é que está se comportando a questão da agricultura. O Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, argumenta que nada é mais importante para o desenvolvimento do que a participação econômica, política e social da mulher. O sexo está relacionado às diferenças biológicas que existem entre homens e mulheres. O gênero, por sua vez, envolve aspectos sociais e ideológicos que permeiam o exercício da existência de ambos os sexos. Um estudo do Banco Mundial indica que em locais onde as mulheres têm muito pouca educação, oferecer um adicional de treinamento é a melhor forma de aumentar a produtividade agrícola, inclusive acesso à terra e os fertilizantes como investimento. Como os homens, de forma acelerada, procuram emprego fora da agricultura, as mulheres ficam com a maior responsabilidade em termos de produção agrícola. Também como as mulheres frequentemente tentam cultivar ou produzir diferente cultura que os homens, elas precisam de conhecimento diferenciado, relacionadas à atividade das mulheres rurais. O estudo conclui, com escassez da terra e a diminuição de retorno do aumento da produtividade rural, com fertilizante e outros insumos, a nova revolução agrícola pode ser baseada em treinamento e tecnologias geradas para a mulher. E eu acrescento, e pela mulher. Nós temos aqui a força do agronegócio, a nossa ministra da Agricultura. Quem depois quiser perguntar sobre os agrotóxicos pode perguntar. Mas a atual ministra da Agricultura é formada em Engenharia Agronômica pela Universidade de Viçosa e já ocupou a 2ª Secretaria da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso. Também teve o cargo de superintendente do Senar, e isso tem sido muito interessante, que é como o SESC e o SENAI, né, dentro do contexto, e o SENAI relacionado com a área rural, que é vinculado à Confederação Nacional da Agricultura. E também ela foi secretária de Desenvolvimento Agrário, Indústria, Comércio e Turismo do Governo do Estado do Mato Grosso, ficando no cargo por 7 anos. Ela foi eleita deputada federal em 2014 e também em 2018 como líder ruralista no Legislativo, quando foi designada a assumir o Ministério da Agricultura e tem feito uma boa diferença na questão agrícola e as relações internacionais. Essa é uma pioneira também. Essa mulher, a Joana Doberein, que veio para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, ela é uma tcheca e ela morou a vida dela toda em Soropédica, no Rio de Janeiro, e ela tinha uma casa dentro da Embrapa, e por isso que se criou a Embrapa Agrobiologia. Ela é pioneira na biologia do solo. Considero que o maior desafio da humanidade é vencer a fome. Isso era o que ela comentava. Mesmo antes de pensarmos em aquecimento global, a pesquisadora naturalizada brasileira une teoria e prática.
com a produção e meio ambiente, já desde quando ela chegou no Brasil. 49 anos ela dedicou à pesquisa em microbiologia do solo. É a 7ª cientista brasileira mais citada pela comunidade cientista mundial e a primeira entre as mulheres, de acordo com a Folha de São Paulo. E desenvolveu o programa de pesquisa de melhoramento de soja, fixação biológica de nitrogênio, que competiu com os fertilizantes minerais, reduzindo os custos de produção na semente de soja de 1,18 bilhões de dólares. Ela também participou do Programa Nacional do Álcool, e que tornou-se o segundo produtor, nós tornamos o segundo produtor mundial de soja, poupando ao país o gasto de 1,5 bilhão de dólares. Então, tudo isso ela fez. E, inclusive, ela foi indicada ao Prêmio Nobel em 1977. Essa é Mariângela Hungria. Ela venceu o Prêmio Cláudia, categoria Ciência. Ela é discípula de Juana Doberein. Ela é pesquisadora da Embrapa com 3 pós-doutorado no exterior e membro titular da Academia Brasileira de Ciência, com mais de 700 publicações. E ela também, com o seu trabalho na contribuição científica em fixação biológica de nitrogênio, também fez com que uma economia fosse estimada em 12 bilhões de dólares para o Brasil. Então, são essas várias atividades dela. E quem faz esses cálculos de redução do impacto da pesquisa são os economistas, a área de socioeconomia da Embrapa, que ou são economistas ou são agrônomos com mestrado e doutorado em economia. Aqui nós também temos a Ana Primavesic, pioneira em agroecologia no Brasil, que morreu este ano com 99 anos, em São Paulo, e seu centenário seria agora dia 3 de outubro. Essa engenheira agrônoma também é professora e pesquisadora, nascida na Áustria, referência mundial em agroecologia e da agricultura orgânica, pioneira no Brasil, e defendia a compreensão do solo como organismo vivo e foi responsável por avanço nos estudos sobre o manejo ecológico do solo. Nos anos 50 veio para o Brasil, onde iniciou sua carreira acadêmica. No momento, era início da Revolução Verde. E ela, muitas vezes, onde o crescimento exponencial nos Estados Unidos e Europa, com muito agrotóxico e muito fertilizante de minerais, e ela começou a ser militante dessa área da agroecologia. E, com isso, foi o primeiro curso de pós-graduação na Universidade de Santa Maria, quando ganhou prêmios internacionais por desenvolver essa área durante 60 anos. Essa é outra, Teresa Vedran Mini, que é a primeira mulher a ocupar o cargo na Sociedade Brasileira Rural, uma instituição que foi criada em 1919. E só agora, em 2020, que assume este cargo. E os seus vetores da inclusão é que os produtores estão incluídos na questão do desenvolvimento da pesquisa. E a sua área, ela é produtora, ela é pecuarista e ela também trabalha com o desenvolvimento da questão do gado de corte e gado de leite. Essas duas pesquisadoras saíram agora junto com as brasileiras jovens mais influentes do mundo, junto que estão concorrendo ao Prêmio Nobel. São jovens, são fotos recentes delas, todas as duas são engenheiras de alimento, com doutorado na Unicamp e com pós-doutorado, uma delas na França e outra nos Estados, no Reino Unido, e os seus trabalhos são filmes comestíveis, biodegradáveis, nanotecnologia aplicada em embalagem de alimentos. E a outra, a extração de concentração de microencapsulação de composto bioativo spray dream
tecnologia de membranas, que também entra nesse processo da tecnologia de alimentos. E aqui a gente vê uma empresa como a Embrapa foi criada com todos os seus pesquisadores eram homens. E hoje, como nós podemos ver aqui essa informação é de março de 2020. E que nós podemos ver é aqui, ó, tem 1.492 pesquisadores homens. Não, na Embrapa, se tiver 2, 3 pesquisadores que não têm um doutorado, é o mínimo. 2, 3, não é um percentual. E a mesma coisa são as mulheres. Todos eles têm doutorado, às vezes 3, 4 pós-doutorado, dependendo, porque nós temos os laboratórios de antenagem para ficar atento ao que está acontecendo no mundo. Então, tem um escritório na China, um na Índia, na Inglaterra, em Montpellier, outro nos Estados Unidos, onde eles ficam nos institutos de pesquisa. E para eles poderem estar, eles têm que ter, no mínimo, dominar a língua do país e ter, no mínimo, uma linha de pesquisa que pode estar antenado o que está acontecendo no mundo. Então, aqui, mas também nós temos muitos analistas que trabalham com pesquisa. Então, as mulheres são quase a mesma quantidade do homem. E nos últimos concursos da Embrapa, o maior número dos que foram aprovados foram as mulheres. E você vê que tem uma base de 50% de mulheres numa instituição de agrônomos e tudo, e você pode observar o quanto tem crescido. Eu tinha essa informação de 2004, mas eu não consegui ir para... Isso aí foi uma loucura, porque eu recebi essa informação segunda-feira numa tabela. E essas são outras contribuições. De primeiro cultivar de soja para consumo humano, de hortaliças orgânicas, de manejo de capoeira, que é vegetação secundária. Essa Regina Villarino, ela tem os estudos dela feitos em Oxford, na Inglaterra, sobre evitar risco de exportação e de produtos agrícolas, sobre essa questão do bioterrorismo. Nós temos que estar atentos, ter as informações para a BIM e para a Polícia Federal, nas fronteiras do Brasil, informando informação sobre a entrada de alimentos que possam contaminar. Porque da mesma forma que há o bioterrorismo em relação às pessoas, há também o bioterrorismo em relação aos alimentos, como a peste suína, um exemplo. E aqui são outras também que trabalham com piscicultura, com a questão dos índios também, com a dinâmica de carbono, com as redes de biossegurança, também tem as que trabalham com organismos geneticamente produzidos, porque se nós não tivéssemos essa tecnologia no Brasil, no caso do algodão, nós não teríamos mais nenhum tecido, nenhum pé de algodão produzido no Brasil, porque a China já teria dominado tudo. Porque os tecidos que vêm da China são produzidos com organismos geneticamente modificados. Que é aqui, ó, algodão, estratégia molecular, e aqui outras coisas. Aqui a Terezinha, que pesquisa há anos e anos, ela convive nas áreas indígenas, e principalmente com os índios Craô, onde nós temos um Centro Nacional de Recursos Genéticos, onde nós temos mapeado toda a biodiversidade do Brasil, que, inclusive, muitos índios não tinham perdido as suas características, suas sementes, que se chama as crioulas e tudo, e por termos em banco de germoplasma in situ, quer dizer, dentro das câmaras frias, que para entrar é como se você estivesse na Antártica, que fica num centro, que fica em Brasília, ela não teria voltado, restituído a cultura desses índios. E você vê o poderio que a gente não imagina como é que está a questão do agronegócio, onde eu tenho uma frase muito interessante do Roberto Rodrigues, que foi ex-ministro da Agricultura, que ele dizia assim: quando eu era pequeno, aí é como uma ninhada assim, de gato, cachorro e nascia. Aí eu olhava aquela ninhada e dizia assim: ah, esse aqui está o mais bonito, esse vai para a cidade. Esse jacatatu aqui vai ficar no campo. Hoje não. Hoje a liderança das mulheres no campo, elas estão assumindo a liderança com um papel muito maior do que vocês podem imaginar.
Então, nós temos aqui, no primeiro slide lá em cima, não dá para ver, eu consegui montar isso aí ontem à noite, é o 2º Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio. Aqui é o 4º, tem o 1º, 2º, 3º, mas não consegui foto. E aqui é o 5º Congresso Nacional de Mulheres no Agronegócio, que será em outubro de 2020. E aqui outras informações sobre como elas estão no campo. Aqui a questão da agricultura de precisão, aonde, como eu falei anteriormente, né, da questão da tecnologia disruptiva. Então, quer dizer, você vê aquela mulher ali trabalhando, ela está conectada ali, cada coisinha que tem naquela foto são computadores que ela faz sozinha para poder administrar o campo. É tratorista, tudo. Então, isso a gente vê no campo. Esse é um estudo da ABAG, tá? Que eu vou, como está ruim de ver, eu vou passar, tá? Eu deixo essa apresentação para quem quiser utilizar. Aqui também a participação de setores que as mulheres mais atuam. Milho, soja e diversos setores. Quantos minutos eu tenho? Terminou, né? É. E aqui o uso da internet. Quer dizer, esse foi um trabalho que a Associação Brasileira de Agronegócio fez com 301 mulheres e verifica que hoje, se você não tiver conectada, por isso que a importância, um estudo do Banco Mundial, que os dividendos que se tem com a pequena produção, com as pessoas que vivem em situação longínqua e vai distanciando o conhecimento. E isso é uma coisa que, do aspecto social, tem que ser olhado, porque aqueles que não têm internet nas suas propriedades, não conseguem acessar, eles ficam cada vez mais atrasados. Então, as plataformas agrícolas com informação, todas as informações você pode pegar hoje pela internet e, quando não tem a questão dessa plataforma que tem que ser fornecida pelo governo, atrasa o desenvolvimento dessas pessoas. E também nós fizemos um livro em 2018, onde vimos todos esses 45 anos da existência da empresa, aonde que elas estariam embutidas em qualquer um desses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Então, esse livro foi publicado. E aqui, para concluir, aqui eu sou como economista, então minha atividade, eu fui a primeira mulher a ser chefe do centro de pesquisa da Embrapa, e o que eu quero colocar é essa informação aqui. Eu sou pesquisadora na área de socioeconomia da Embrapa, que avalia os impactos econômicos, sociais e ambientais e avanço do conhecimento das tecnologias da empresa, com o objetivo de prestar contas à sociedade dos retornos dos gastos públicos oriundos dos impostos com pesquisa agrícola. Eu acho que foram esses trabalhos que a Embrapa ainda não fechou. Muito obrigada.